Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário que você costuma ver os vídeos. O Evangelho do dia. Terceiro domingo do tempo comum. Vou ler com você uma página do Evangelho de Mateus. O Evangelho dos operários e operárias do reino. Aliás, a última frase do Evangelho de hoje é muito semelhante à primeira frase do Evangelho do Rogate, o capítulo 9 de Mateus, versículo 35. Compare. Jesus começa a pregar o Evangelho na Galileia. Região da periferia onde ele cresceu, ali vivia a sua família. A palavra evangelho significa boa notícia. Normalmente, o termo era usado para dar uma boa notícia segundo os interesses do imperador, ou até mesmo para anunciar o nascimento de um príncipe. Mas, para os cristãos, Jesus é a boa notícia de Deus. Ele é o Evangelho do Pai. Jesus anuncia o reino de Deus, ou como costuma dizer Mateus, o reino dos céus. Jesus é o reino. O reino de Deus é o tema central de sua pregação. Significa que Deus, e não o imperador, é o Senhor do mundo, o Senhor da história. Temos então a senhoria do amor, a senhoria da vida. Lógico que esta expressão, reino dos céus ou reino de Deus, tem uma valência política diante do império, o império da época. E por que Mateus usa a expressão reino dos céus e não reino de Deus? Mateus, atento para não escandalizar os judeus, ele é um judeu cristão, evita dizer o santo nome de Deus e assim não ferir o mandamento da lei. Não tomar o santo nome de Deus em vão, conforme lemos no livro do Êxodo. No Evangelho do dia, vemos Jesus começar a anunciar o reino e chamar os primeiros discípulos. Ele começa a formar o grupo daqueles que continuarão a sua obra, a missão. Pegue a sua Bíblia. Vamos ler, rezar, interiorizar o Evangelho do dia. Somos discípulos e testemunhas da palavra. E se inscreva em nosso canal no YouTube. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles, imediatamente, deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. João Batista foi preso.
Aí Jesus deixou a sua casa na Galileia e foi morar em Cafarnaum e começou a sua pregação. Diferente de João Batista, que atuava às margens do Rio Jordão, Jesus é itinerante. Ele vai ao encontro das pessoas. Ele é o missionário do Pai. João Batista foi preso e será morto. Mártir. O mesmo acontecerá com Jesus. Mas os mártires não morrem. Eles seguem vivos no coração da gente. Com a prisão de João Batista, Jesus começa o seu ministério, que terminará em Jerusalém. Jesus anuncia o reino de Deus e nos convida à conversão. Convertei-vos, o reino dos céus está próximo. Conversão é mudar comportamento, mudar o modo de viver, o modo de pensar e agir. E não podemos deixar para depois, adiar e não tomar a corajosa e humilde decisão da mudança. A gente reza: Senhor, ajudai-nos a mudar o coração, a transformar a vida. É um processo que dura a vida inteira. Caminhando à beira-mar, Jesus chama os primeiros discípulos. A imagem do mar nos recorda o Êxodo, a travessia, a libertação do povo da casa da escravidão, o Egito. Os discípulos eram pescadores e acolheram com generosidade o chamado de Jesus: segue-me. Jesus disse que eles serão pescadores de homens, isto é, salvar mediante a rede da evangelização, lançada desde a barca da comunidade para a vida nova em Cristo. Somos todos pescadores. A comunidade, a família, a igreja é a nossa barca e lançamos as redes do Evangelho para aproximar, trazer as pessoas para Jesus. O mar pode até agitar e balançar a barca, mas Jesus navega conosco, Ele pesca conosco. Somos todos pescadores de homens, isto é, evangelizadores, testemunhas de Jesus. Paz no coração. E agora, uma bênção muito especial, com muito carinho, para você e para cada pessoa da sua família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.